Olá pessoal, então hoje aqui nós vamos continuar a gravação dos vídeos, né, no escritório, hoje oficial aqui da Resíduo Construtora, que hoje nós vamos dar continuidade no processo que a gente parou no oficial, né, no meio oficial, se tornando, galgando ali a profissão de pedreiro, que é um dos passos muito importante, para mim até a virada de chave, que a pessoa quer realmente seguir a profissão na construção civil. Então ele já está galgando um patamar de excelência, que é realmente galgando uma profissão, né? Porque assim, às vezes servente, pedreiro, meia colher não são profissão, né? São ajudantes, são pessoas ali que todo mundo precisa, mas assim, a profissão mesmo de pedreiro, então ela é uma profissão qualificada. Então, para quem quer seguir a construção civil, ele está no caminho certo. Mas assim, é uma parte desafiadora porque ele já é englobado como um profissional. Então o profissional ele tem que ter certas técnicas, tem que ter certo conhecimento do que ele está fazendo. Então ele acabou de sair ali do meia colher para se tornar um pedreiro. Então ele já vem tendo toda a vivência de obra, então ele vai conseguir já ver várias coisas, porque assim, sempre obra eu sempre comento que são repetições, né? Apesar do longo prazo, às vezes que é uma obra, mas mesmo assim ele é repetição. Então o servente já passou por várias etapas, entendendo o pedreiro trabalhar, o meio oficial já começou a praticar, entender ali a mentalidade do pedreiro. Então quando ele se torna pedreiro, ele vai praticar tudo aquilo que ele já viu alguém fazendo e que ele começou a aprender ali no oficial de pedreiro. Então quando ele se torna um pedreiro, ele vai pôr a mão na massa para se tornar esse profissional. Porque o profissional só se torna com a prática. Então ele vai ter que aprender várias técnicas e é a vivência. Então é a mão na massa, né? A colher do pedreiro, fazendo todas ali as etapas da obra, a questão de concretagem, de alvenaria, de reboco, de regularização. Então ele vai ter que englobar na mente dele ali uma construção por um todo. Então essa é a questão ponto muito positivo da construção, que é fazer e se tornar um profissional na construção civil. Já é classificado na carteira e tudo mais. Então ele vai ter que fazer toda a vivência, né, de pedreiro. Então assim, para ele virar um bom pedreiro no reboco, então ele vai praticar bastante, porque no começo às vezes não vai sair como deveria, mas ele vai praticando até falar assim, ele é um pedreiro excelente no reboco. Hoje na construção civil a gente tem várias deficiências, porque assim, um meia colher sai, se torna um pedreiro e trabalhou de pedreiro no reboco 1 ano, 2 anos, 3 anos, então eu sou um pedreiro, mas é um pedreiro de reboco específico, então ele não engloba ali todas as características profissionais de pedreiro, porque um pedreiro tem vários setores na obra, então alvenaria, regularização, concretagem, futilagem, então ele tem que ter uma visão, um conhecimento amplo e prática em todas as áreas para ele se englobar um verdadeiro profissional como pedreiro. Então, isso é o desafio. Ele tem que praticar ser um bom profissional no reboco, ele tem que ser um bom profissional na alvenaria, sempre tijolo, ele tem que ser um bom profissional fazendo todo o sarrafeamento ali de concreto, regularização, marca de estaca, noção de nível, noção de esquadro. Então, ele tem que ter todas essas características que isso ele só aprende com a prática. E essa ele só vai conseguindo ter essa prática com o decorrer dos anos, né? Para conseguir galgar ali o próximo passo, que é ser o encarregado de obra, que é o responsável por a obra por um todo. Então ele tem que ter essa expertise, então esse é um processo até mais melindroso da questão do profissional, porque ele tem que ser um mega profissional de pedreiro para ele conseguir galgar o próximo passo. Então ele tem que se especificar em todas as áreas técnicas, então não basta ele só passear ali por todas as áreas para ele falar assim, eu sou um bom pedreiro. Ele pode ser um pedreiro que conhece todas as áreas, mas para ele ser um bom pedreiro, ele tem que se destacar em todas as etapas ali da construção. Então, para ele ser um profissional de forma geral. E um pedreiro profissional, ele é aquele que também tem vários conhecimentos, mesmo que ele não se destaque, não se qualifique nas outras áreas, mas ele tem que ter uma noção de construção. De construção, eu falo assim, de forma geral. Por mais que ele não seja o perito naquela área, mas ele tem que ter um certo conhecimento de forma geral para ele se destacar como um bom profissional. Porque, ou seja, aquele profissional que só faz o que o encarregado manda, ele é um péssimo profissional. Então ele é um fazedor, né? Um executador de coisas, mas ele não consegue ter uma noção de nada. Então ele não é um profissional com excelência.
E a outra expertise que ele também tem que ter, pelo menos uma grande noção, é de projetos, né? Porque assim, tá subindo a alvenaria, ele vai subir a alvenaria, será que não tem janela nessa parede? Ou ele vai subir na parede e depois, na hora que o encarregado, aí tinha uma parede. Então tá, era função do encarregado vir, marcar, desenhar tudo ali. Mas ele não consegue ter uma malícia de hora que ele chegar no ambiente, então eu vou subir essa parede, agora eu vou subir a outra, eu vou subir que aqui eu tenho uma alvenaria, que eu tenho uma janela, então eu tenho que fazer uma contraverga de tal altura, chamar o encarregado para definir essas coisas, ou ele tem que ser aquele que tudo só faz o que os outros mandam e não tem uma noçãozinha de nada, ou seja, parece que ele está perdido ali, cego, focado numa coisa só. Não, eu vou fazer alvenaria, então eu vou fazer alvenaria. Se o cara não falar para mim que eu tenho uma porta aqui, eu vou alisar tudo. Então tem que ter vários esse ponto de vista mais amplo para ele saber qual o resultado final que aquele trabalho dele vai estar fazendo. Porque ele vai precisar de saber a altura que vai finalizar aquela parede, que distância que ele tem que tirar ali dos pilares. Aí ele tem que ter um certo conhecimento da parte de encarregado. Por mais que seja mais rasa essa experiência, mas para ele se destacar na profissão que ele está, ele vai ter que sempre ir namorando o próximo degrau que ele vai fazer, para ele alcançar. Porque senão ele não vai se tornar um profissional de excelência. Então ele vai ser aquele profissional CLT que vai passar o resto da vida fazendo aquela mesma coisa porque ele não está querendo galgar o próximo passo. Mas como até a nossa ideia do vídeo, desse conteúdo é explicar o degrau de um profissional que quer cada dia ser melhor, então para um pedreiro ser de excelência, tudo que ele vai ter que fazer é trabalhar ali pensando no resultado que ele vai fazer para ele galgar próximo degrau. Então, ou seja, o que ele tem que ter de visão naquele momento para ele saber o que está sendo repassado para ele. Então, para ele executar alguma coisa, ele gosta de entender o que ele está fazendo, até que é o diferencial de um profissional. Ele não só sai aquela pessoa, mandou eu fazer, eu vou fazer. Não falou para mim fazer, então não vou fazer. Ou é aquele que toda hora fica perguntando, o que eu faço? Ou e agora? Como é que é isso aqui? Então esse profissional vai ficar sempre na mesmice. E o pedreiro ele tem que sempre tentar imaginar ali a casa que ele está fazendo. Né? Como é que vai ficar essa casa pronta? Então às vezes troca uma ideia com o encarregado ele tentar montar toda a ideia, às vezes num projeto arquitetônico, num projeto ali de 3D, num render, para ele entender a casa por um todo, até para às vezes ele ter vários insights ali, para às vezes sempre trazer melhorias até para o encarregado, para a obra que ele está fazendo, para ele conseguir cada dia mais se destacar. Então, ou seja, porque senão ele vai estar fazendo alguma coisa muito sem rumo, muito sem saber o que ele vai fazer. Então um pedreiro de excelência, um pedreiro muito bom, né, um excelente profissional, é aquele que sabe que o processo, a etapa que ele está fazendo, ele sabe qual que é a próxima etapa. Então você está fazendo alvenaria, depois ele vai chapiscar, depois ele vai rebocar, aí ele sabe que depois da reboco vem pintura, depois da pintura vem ali às vezes armário, vem certas coisas, então assim, ele sabe cada etapa que vai ser feita até um resultado final. Então ele sabe a importância do trabalho que ele está fazendo. E um pedreiro de excelência, essa é a parte assim, que mais destaca para mim, é um profissional que faz um serviço vistoso, né? Por mais que ele fale, estou fazendo alvenaria, vai chapiscar, vai rebocar, então não precisa ficar bonito. Não, um serviço apresentável, ele é um serviço profissional. Um serviço feio não é um serviço profissional. Porque aquele que só pensa em executar, só pensa em produzir, só pensa que o resultado final vai vir tampar e a hora que ele chegar no último item, certeza que ele vai pensar que esse aqui então agora é a cereja do bolo, esse aqui eu tenho que fazer tudo certinho, e sendo que tudo para trás ele ficou meio que mal feito, ele deixou para consertar no final, então essa índole eu tenho certeza que não vai gerar um bom resultado. Então se um pedreiro está fazendo uma parede de alvenaria, subindo uma parede de tijolo, está fazendo sujeira ali embaixo, já pede para o servente e limpando, a hora que ele está finalizando a parede, ele já monta o servente, vem desmontando o andaime, já montando a próxima parede que ele vai imaginar que ele vai fazer, então para ele otimizando o tempo ali e já pensando no dia de amanhã, então ele vai sendo o coordenador do servente, então ele vai falar, servente, pega aqui e faz isso para mim, então ele está fazendo uma coisa aqui, mas já está tendo uma visão bem na frente, então se um bom profissional, ele pensa no rendimento do seu trabalho, né? Então ele planeja o seu dia, planeja a sua semana, planeja o que ele vai fazer ali dentro daquela quinzena. Então, um bom profissional é aquele que sempre está a cada dia mais pensando para frente do que ele está pensando, do que ele está agindo. Por que aquele profissional, às vezes, eu penso, um pedreiro, né? Que eu penso
que eu vou fazer amanhã, mas amanhã eu monto como é que eu vou fazer, então assim, amanhã ele vai chegar no outro dia totalmente desfocado, até ele ver, entender o que ele vai fazer, ele já está perdendo tempo, então assim, ele não vai ser um que vai se destacar. E a questão do servente, não, o pedreiro, todo pedreiro quer ter um excelente servente trabalhando com ele. Mas, ou seja, para mim uma coisa que às vezes eu comento com a minha equipe de pedreiro, eu falo assim, quem faz um servente bom é o pedreiro. Por quê? Porque é isso que a gente está falando. Então ele vai pensando o que ele vai fazer amanhã, então ele já vai pondo um servente para fazer. Então o servente, às vezes, ele vai pegando aquele costume que nem vai precisar de ser mandado em tudo, porque ele já sabe que tem que ser feito, né? Aí tem aquele pedreiro que faz as coisas, tudo, não, agora acabei o meu serviço, agora eu vou desmontar uma daí, servente, vem limpa aqui para nós, depois que você terminar, mas vamos fazer aquela coisa. Então fica aquele pedreiro ali meio roda presa, né? E então que tudo que ele vai fazer, o servente tem que estar do lado dele, e ajudando ele em tudo, e não tem a cabeça já evoluindo e pensando mais para frente. Aí faz o servente, se o servente não for um que tem intenção de virar pedreiro, que já quer fazer as coisas na frente para facilitar a vida do pedreiro, então se for aquele servente que quer ser mandado ali, que é a classificação 2, né? Às vezes é um bom servente, tudo que faz, que me pede eu faço, tudo que me pede eu faço, mas se o pedreiro não pedir, ele não faz. Então se o pedreiro não pede, ele não faz. Então fica ali esperando, quer massa? Toma. Quer que busca tijolo? Toma. Então assim, o que vai fazer o servente ser mais esperto, se ele não tem essa qualificação em si mesmo, de querer adiantar as coisas, o pedreiro que é responsável pelo rendimento da obra. Então o pedreiro vai ter que, já busca, o tijolo está acabando, já busca para mim, minha massa está acabando, já busca para mim, a massa da bitorneira está finalizando, já faz outra, que eu vou trabalhar até tal hora, que isso aqui. Então assim, ele já tem que ser um planejador do seu dia, em tudo que está em volta dele. Porque às vezes se ele ficar, não, meu servente é ruim, meu servente não me ajuda, que eu tenho um servente ruim demais, que não sei o que, ele só vai ficar clamando e não consegue ali. Então assim, se ele está vendo que o servente não está suprindo as necessidades, então por que ele não tem autoria para reclamar do seu encarregado, do seu superior, falar que o servente não está servindo ele da forma devida, né? E é aquele que só tem que trabalhar com um servente bom. Não, para mim eu quero um servente bom, que ele já sabe o que ele tem que fazer, que ele já sabe o que é o próximo passo, parece que ele adivinha as coisas que eu vou fazer. Quem dera que a construção civil existisse muito dessas pessoas dedicadas, né? Então assim, hoje são a minoria e a gente na profissão tem que saber se capacitar para conseguir trabalhar para a gente e pensar no serviço do outro, para que as coisas fluem. Então, se não é sua responsabilidade é essa, minha responsabilidade é essa, do fulano é essa. Então, a pessoa não tem uma mente aberta ali de ver todo mundo fazendo seu processo para as coisas se evoluir no dia a dia, né? Para o serviço render no final do dia, no final da semana, no final da quinzena, e todo mundo ficar maravilhado com o trabalho dele. Às vezes não rende, meu servente é ruim. Meu servente é ruim porque eu quero que o servente faz tudo sozinho. Eu quero que o servente fique adivinhando as coisas para ele. Então ele não veste a carapuça e fala, não, eu tenho que melhorar. Então já que meu servente é assim, ele é um servente que está presente, que tu faz o que eu peço, então eu vou pedir as coisas na frente, porque às vezes ele é um servente que vai ficar ali a vida inteira sendo só servente, que não tem uma mentalidade de se evoluir, então ele vai ser, como se diz assim, um pau mandado a vida inteira. Então quem tem que mandar é o pedreiro. Se o pedreiro não manda, ele vai ficar ali estacionado, não faz a limpeza, não organiza a obra, não desmonta o andaime, se o pedreiro não ficar pedindo. Então é o pedreiro que vai fazer, meu perfil eu consigo pedir, eu consigo organizar, ou não, eu tenho que ter um pedreiro, um servente excelente comigo, porque eu vou fazer só o meu e o servente tem que tomar conta do resto da obra. Então isso aí vai muito da mentalidade do pedreiro. Então assim, o ajudante dele vai ser guiado por ele. Então o que ele vai querer trazer naquilo ali? Então assim, vai variar muito do profissional que o pedreiro é, que vai gerar o desenvolvimento da obra por um todo. Então não adianta querer só culpar o servente e para ele se destacar. Então assim, um pedreiro que se destaca é que coloca tudo em volta dele para trabalhar, para facilitar o seu trabalho. Então esse é um profissional, um pedreiro de excelência, que ele enxerga tudo à sua volta, pensando que tudo está trabalhando em prol da sua ajuda. Então esse é um pedreiro de excelência. Então, fazendo um resumo do pedreiro, ele tem que ter os quatro perfis ali para ele conseguir se destacar, que é o planejador. Então, ele tem que planejar o dia de amanhã, ele tem que saber o que ele vai fazer, para já pedir o servente para adiantar, para amanhã já deixar as coisas organizadas, para chegar, então assim, sempre no finalzinho do dia, enquanto ele está finalizando a parede, fazendo alguma coisa,
ele já manda o servente organizando o que ele vai fazer no outro dia. Então esse é o sistema de planejador, a pessoa já sabe o que ele vai fazer. O comunicador é esse que tem que comunicar, sempre falar com o servente, para ajudar o que ele tem que fazer. Já estou pensando aqui, amanhã ele vai fazer isso, então já pede o servente, já chama o encarregado, depois vai ter que fazer isso. Então ele vai sempre manter ele comunicando com todos para conseguir ter uma produção boa, né? E o executor é aquele que acelera, anda rápido e vamos trabalhar, vamos rebocar. Hoje eu quero fazer 2, 3 paredes, quero fazer 30 metros, 50 metros de reboco e vamos fazer. Né? Então esse é o pedreiro executor. Né? E tem um pedreiro analista, né? Que é aquele que vai pegar e falar assim, amanhã eu vou fazer isso, então eu vou gastar tantos tijolos, eu vou gastar tantas maceiras, eu vou gastar tanto tempo para fazer isso, então eu tenho que tomar cuidado para não passar do horário, meu almoço eu vou fazer tal hora. Então assim, a gente encontra esses perfis aí na construção toda hora, né? Mas um profissional de excelência é ele que transita, que passa, que ele é um pouco de cada coisa. Ele tem que pensar, ele tem que trabalhar, ele tem que planejar ali o próximo dia dele, ele tem que executar e tem que também ser analisado. Beleza, eu vou pedir para o meu pedreiro faltar, mas sempre está faltando uma areia. O cara não viu, amanhã eu tenho que fazer uma parede, mas tem que passar uma parte elétrica aqui. Então ele já tem que planejar. Então ele tem que ter todas essas partes e conseguir comunicar com o servente, com o dono, com quem for, com o seu encarregado. Então assim, tem várias dessas características, mas tudo se resume nisso, né? No planejador, comunicador, no executor e no analista. Então assim, um profissional que tem esses 4 perfis, ele é um cara que se destaca de uma forma extraordinária, né? Que consegue ter essas 4 visões. São 4 segredos muito importantes para o cara se destacar em todas as áreas da vida dele. Então é isso. Então hoje a gente finalizou essa parte de pedreiro. Então o próximo passo a gente vai falar do pedreiro que se torna encarregado. Então, ou seja, esse pedreiro que tem essas 4 características, ou seja, já pode pedir para galgar a próxima profissão, já pode quase que ter a responsabilidade de uma obra, porque ele conseguiu enxergar todos essa organização na obra. E, ou seja, um pedreiro é prática. Então não tem como ele virar um pedreiro. Um bom pedreiro ele tem que ter prática, porque ele é um executor de reboco, de alvenaria, de tudo, então ele tem que ter passado ali por todos os processos da obra e viver cada um deles. Então um pedreiro é prático. Você vai contratar um pedreiro, eu sei como é que funciona, mas eu não sei fazer. Então ele não é um pedreiro. Então um pedreiro ele é um executor, ele é o fazedor. Aí o próximo passo que é o encarregado, que já é uma responsabilidade um pouco maior, né? Mas assim, a vantagem do pedreiro para a questão de horário, trabalha das 7 às 5, faz o almoço dele direito. Então assim, ele é um CLT, né, que é a profissão de pedreiro, que vai realmente fazer o seu trabalho direitinho, até sem muita responsabilidade. Ele vai pensar só no seu dia ali, o que ele vai fazer, se organizar em tudo ali, mas até ele não tem muita responsabilidade. Porque agora daqui para frente, acima do pedreiro, aí a gente já vai vir os cargos que já tem uma grande responsabilidade na questão de gestão de pessoas, de organização. Aí esse é o tópico do próximo vídeo que a gente vai gravar, que é o encarregado, né, de obras. Então esse encarregado de obras a gente vai mostrar a importância dele na obra. Então é isso aí, a gente finaliza o vídeo. Espero que vocês interagem com a gente, de alguma pergunta, queria que a gente fale sobre algum tópico, então pode mandar aí nos comentários, que a gente está aqui para até tentar agregar aí mais valor, qualificação na mão de obra da construção civil. Então espero que vocês gostem do vídeo e tamo junto, qualquer dúvida eu fico à disposição. Grande abraço.